André, com base em tudo que a gente mostrou agora, né? Eu trouxe inclusive o GPM. O que a gente pode esperar do Copom hoje à noite? E também do Federal Reserve, né? À tarde. Bom, a gente viu, a GPM acabou de informar nesta quarta-feira os dados do GPM relativos ao mês de abril. 2,73% está entre as 10 maiores variações mensais desse século. Atrás apenas dos impactos da pandemia ou do overshooting cambial lá de 2002, uma disputa eleitoral. Então, isso mostra a importância, a magnitude desse impacto sobre a inflação aqui no Brasil. Agostini falava agora sobre a inflação norte-americana. Nós tínhamos antes da guerra, eu vou falar do Copom e o Verusca, mas nós tínhamos antes da guerra uma inflação americana de 2,4%. E ela está caminhando rapidamente para 4%. Isso altera a dinâmica das curvas de juros dos Estados Unidos e pode acabar impactando as decisões do Copom. O Copom que já precisará lidar também com o aumento da inflação por aqui. No ano passado, a gente viu de forma substancial um processo de desinflação aqui no Brasil. E boa parte desse processo foi antecipado pelo comportamento do IGPM, IGPDI, que é bastante impactado pelos preços aos produtores. Se no ano passado a queda dos IGPs era um prenúncio da continuidade de um processo de desinflação importante, esse aumento do IGPM, já captado por outras leituras da FGV, sugerem preços mais pressionados ao longo de todo o ano de 2026. Então o Copom, além de se preocupar com o comportamento das taxas de juros lá nos Estados Unidos, precisará lidar com esse aumento da inflação aqui no Brasil. Além disso, o Copom tem expressado preocupação sobre o ritmo da atividade econômica aqui no Brasil. A gente viu a economia brasileira mostrou alguma recuperação depois de um último bimestre do ano passado muito ruim, e os indicadores antecedentes de março e de abril sugerem continuidade desse processo de recuperação. Então tem as curvas de juros nos Estados Unidos, aumento da inflação por aqui e essa preocupação constante em relação ao nível de crescimento da economia brasileira. Apesar disso, Verusca, o Copom provavelmente cortará a taxa básica em 0,25%. E a explicação para isso é que demoraram demais para iniciar o ciclo de cortes de juros que deveria ter sido feito, na minha opinião, no final do ano passado. Então, tem um espaço, apesar do aumento dos riscos inflacionários, desse temor em relação ao ritmo de crescimento da economia brasileira e do comportamento do Fed, que só deve vir voltar a cortar os juros no ano que vem. Apesar de tudo isso, o Copom tem o caminho aberto para cortar a Selic mais uma vez em 0,25%. Vocês não estão vendo aí em casa, mas eu vejo aqui o Alex só fazendo assim, ó. Tá concordando com tudo. Qual é a sua aposta, Alex?